conhecimento, para que vocês tenham aí mais informações, para que vocês aprendam como lidar com o dinheiro, tenham um pouco mais de contato com a educação financeira. Boa noite a todos, me chamo Alex, como muitos já sabem, trabalho no mercado financeiro há quase 10 anos, atendi mais de 5 mil clientes pessoalmente. Na minha gestão, fiz uma empresa chegar a 20 milhões de faturamento ano, com quase 500 executivos. Dei treinamento, há muitas horas de trabalho de treinamento ao ano, então sei do que eu estou falando. O conhecimento que eu vou dividir com vocês é do que funciona na prática, né? Não só teoria, independente de qual lugar do mundo, mas que funciona na prática aqui no nosso país. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o tópico é algo importante, muito importante. Você que está acompanhando aí o Instagram da Futuro, está acompanhando a nossa live, já está um pouco conectado, está com alguns spoilers aí de como fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu tenho certeza que você gostaria hoje de não precisar trabalhar, né? Deixar só o dinheiro trabalhar para você, que é algo valiosíssimo e importantíssimo. Eu tenho certeza que é o desejo de todos. Não só conseguir pagar as contas, não só trabalhar a vida inteira atrás do dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. Então sejam todos bem-vindos, o Gerson, Pessini, olha lá, ó, o primo tá aí também, o Lucão, Nastasha, sejam bem-vindos aí à live. Aproveita o conhecimento, compartilha com os amigos, com os colegas, que eu vou passar para vocês um conhecimento que funciona na prática, galera. Hoje iremos falar por onde começar a investir, né? Acho que é uma dúvida da maioria, aquele monte de sopa de letrinhas, não sabe se sobra dinheiro, se não sabe, se sobra. Lógico que todo esse problema, a gente está careca de saber, é um problema cultural do brasileiro, do sul-americano. A gente não tem educação financeira na escola, no prezinho, no colégio, muito menos dentro de casa, infelizmente. Então a educação financeira é um grande problema, as pessoas não têm o contato nem com fazer sobrar o dinheiro, nem muito menos aonde investir ou como começar a investir, tá? A primeira dica que eu vou dar hoje para vocês é aquela que eu passei semana retrasada na nossa live. Primeira coisa, você precisa determinar um valor que você vai começar a guardar, que você vai poupar para o seu futuro, que você vai investir para o seu futuro. Então que seja lá, por exemplo, tem um livro bem bacana, a gente postou há 2 semanas, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Então é milenar a estratégia dele de poupar. Ele sempre poupou 10% da renda para o longo prazo, para o futuro. E aí, depois de alguns anos, ele sempre teve dinheiro para fazer tudo o que ele queria. Na atualidade, a gente usa um conceito que é o 50-30-20, que é no mínimo 20% para investimentos, tá? 20% que você vai te destinar para você, vai pagar você primeiro, vai pagar o seu futuro. Então determine qual que é a porcentagem que você vai começar a guardar. Seja 5% iniciante, 10%, 20%, 30% ou metade. Determine isso, que é a coisa mais importante, tá? Comece. O mais importante é começar, é criar o hábito. É igual ir para academia, é igual fazer dieta, é igual estudar. Comece, determine um valor e comece. Essa é a primeira dica. Segunda dica, tá? Além de saber a quantidade que você vai guardar, é guardar primeiro para você. Recebeu? Paga primeiro você velhinho, paga primeiro o seu futuro, paga primeiro os seus projetos, tá? Que é extremamente importante. Terceira dica, vamos falar um pouco de conceitos de mercado. Quando você for investir, né? A gente vem passando semanalmente para vocês conteúdos, informações, vem aquele monte de coisa, poxa, e agora, onde que eu vou investir? Primeira coisa que você tem que saber, tá? Sobre investimentos, ou sobre aonde investir, você precisa saber que quando você for escolher um investimento, né, tem que ter algumas informações, alguns conteúdos, alguns conhecimentos de mercado. Então, por exemplo, inflação, taxa Selic, CDI, IGPM, INCC, é uma sopa de letrinhas, né? Eu sei. Eu já passei por isso há muitos anos, quando eu era ignorante e não sabia, não tinha educação financeira, não tinha consciência financeira. Então, um ponto importantíssimo, IPCA, que é a famosa inflação. Quando você for escolher um lugar para colocar o seu dinheiro, precisa ser um lugar que ele tenha um rendimento acima da inflação, tá?
Porque imagina só, que você coloque o seu dinheiro em algum lugar que ele empate com a inflação. Então você não está tendo ganho, você não está tendo um ganho real, você não está tendo poder de compra. Isso quer dizer que o seu dinheiro ele vai ficar empatado com que o preço das coisas está aumentando. Então, por exemplo, se hoje você tem 100 reais lá num investimento que seja, numa poupança que seja, daqui a um ano, e esses 100 reais você compra 10 quilos de tomate, se seu dinheiro estiver corrigindo só pela inflação, daqui a um ano você vai continuar comprando os 10 quilos de tomate. Agora o pior, se o seu dinheiro estiver em um investimento que renda abaixo da inflação, olha só que perigo. Hoje você compra 10 tomates com seus 100 reais. Daqui a um ano você vai comprar 9 tomates. Por quê? Porque o tomate foi corrigindo o preço pela inflação e o seu dinheiro foi ficando para trás. Então sempre na hora que for procurar um investimento, lógico, se você não sabe fazer sozinho, que a maioria não sabe, procure o auxílio de um profissional, procure a ajuda de um planejador futuro, que são os profissionais que trabalham com a gente, que vão te orientar da melhor forma e personalizada no seu perfil. Tá? Acompanhe o nosso Instagram, acompanhe as nossas lives, que eu vou passar semanalmente, toda quinta-feira às 20 horas, várias dicas para você escolher corretamente, saber aonde colocar. Tá? Então você procura um investimento que seja acima da inflação. Olha só que notícia, tá? Ontem o Copom aumentou a taxa Selic para 2,75. Foi o maior aumento dos últimos 6 anos. Né? Aliás, foi o único aumento dos últimos 6 anos para cá da taxa Selic, que é uma estratégia aí da parte econômica do país para controlar o consumo. Mas o que isso afeta nos seus investimentos? A Selic é o indicador que é o preço das coisas, né? A referência nacional dos custos do dinheiro. Aí o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é um parâmetro, é uma referência entre Selic e CDI, que normalmente é utilizado para você nomear, né, quanto que está rendendo, ou seja, qual que é o rendimento relativo ao CDI de um investimento, de uma poupança, de qualquer lugar que está guardando dinheiro. Então, esse aumento fez com que, né, isso vem acontecer do último ano também, o dinheiro que está na poupança hoje a gente tem 230 milhões de poupanças abertas. Tem mais do que uma poupança por habitante. Olha que incrível. O brasileiro ele é poupador, pelo contrário, né? A maioria não poupa, a maioria não guarda, só que a maioria tem a poupancinha lá. E a gente tem mais de 80 bilhões de reais em poupança. O ano passado, tá, para vocês terem uma ideia, o dinheiro na poupança, ele rendeu ali, vamos colocar uma média de 2,11% no ano inteiro, galera. O dinheiro na poupança rendeu 2,11% no ano inteiro. Porém, o IPCA, que é a inflação, ele teve uma correção do ano passado de 4,72%. O dobro do rendimento da poupança. A Selic ali, CDI bem próximo a 2,70. Então, se o seu investimento, por exemplo, estava na poupança, sinto muito te dizer que você perdeu dinheiro, tá? Porque a poupança ela deu ali quase metade da correção da inflação. Então, o seu dinheiro perdeu muito poder ao longo de 2020, que foi um ano aí terrível para a maioria, né? E continua sendo aí 2021, com os indicadores, com N motivos que todos sabemos. Então, se o seu dinheiro está na poupança, por exemplo, 80 bilhões de reais na poupança, quer dizer que o dinheiro está na poupança e as pessoas que têm dinheiro na poupança deixaram de ganhar milhões de reais. E aí, quem que ganha esses milhões de reais se o seu dinheiro está na poupança? É claro que é o sistema bancário, os grandes bancos. Tá? E por não ter educação financeira, eu volto novamente, bato nessa tecla, por não ter educação financeira, por não ter às vezes a coragem, né, ou sair da zona de conforto de procurar uma ajuda profissional, ligar lá para o planejador futuro, ou pedir para o planejador futuro te ligar para te explicar como é que funciona o trabalho, de como guardar o dinheiro, de como fazer sobrar, de como investir da forma correta, você está perdendo muito dinheiro. Então procure sempre a ajuda de um profissional, segue aqui a gente no Instagram da Futuro, convida os amigos que estão perdendo dinheiro para a inflação, que têm o dinheiro na poupança, que queiram comprar carro, comprar casa, que a gente vai falar nas próximas semanas, né, sobre
acúmulo e expansão de capital, aquisição de bens, que a gente vai passar conteúdo, orientação, informação. E eu tenho certeza que quando você tiver informação, igual um parceiro, um amigo meu, que ajudou bastante a Futuro aqui na construção da identidade, né, com a sua empresa, com a sua prestação de serviço de marketing, o Gabriel. Ele conheceu o nosso trabalho a fundo, né, conheceu o dia a dia do Planejador Futuro, conheceu como funciona, o que a gente traz para o nosso cliente de vantagem. E ontem ele falou que queria virar cliente, que ele queria ter uma ajuda profissional, que ele estava cansado de fazer de uma forma amadora. Então, siga a nossa página aqui no Instagram, convida os amigos, familiares, faça essa informação chegar para o maior número de pessoas, porque infelizmente 70% dos brasileiros estão endividados. Se a gente pegar os grandes bancos, eles tiveram aí de lucro líquido mais de 100 bilhões de reais. Isso mostra que a ignorância ela faz com que as pessoas não ganhem dinheiro, ou acabam tendo prejuízo e perdendo dinheiro, e quem ganha com isso é o sistema financeiro, é o sistema bancário. Então faça essa informação chegar, faça esse vídeo chegar para o maior número de pessoas, convide as pessoas para seguir essa página, que toda quinta-feira às 20 horas eu vou me dedicar, tá, para dividir o conhecimento com vocês, para passar a informação para vocês, com a nossa empresa, com o nosso dia a dia, porque só passar o individual eu não vou conseguir impactar o Brasil inteiro. Aqui a gente sabe o poder da tecnologia, o poder da internet. Com a ajuda de vocês, dividindo esse conhecimento, chamando o pessoal para toda quinta-feira participar da nossa live, vão saber como investir, como chegar nos objetivos. Recapitulando, dica número 1, defina a porcentagem que você vai guardar, 10%, 20%, 30%. Dica número 2, pague primeiro você, tá? Pague primeiro os seus objetivos, o seu futuro e depois todos os outros projetos. Dica número 3, entenda que quando você for investir, o seu dinheiro tem que render acima da inflação. Procure alguns investimentos que rendam acima da inflação, acima do CDI, acima da Selic. Por quê? Porque se tiver pelo menos acima da inflação, você está ganhando um poder de compra. E se você estiver ganhando poder de compra, então, por exemplo, voltando lá, para ficar simples, se com 100 reais hoje você compra 10 tomates, daqui um ano, com 100 reais, você vai comprar 11 tomates, porque você ganhou poder de compra, porque o seu dinheiro rendeu acima da inflação. Tá? Então, pode ver que ele é bem simples, né? Mas é lógico, na hora de você escolher investimentos, saber qual é o investimento correto, precisa de ajuda de um profissional, precisa de ajuda de um planejador futuro para te orientar em como fazer sobrar esse dinheiro, para você conseguir aí fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque só você trabalhar, eu tenho certeza que é cansativo, né, galera? É muito cansativo. Então faça o dinheiro trabalhar para você. Agora vamos para a dica número 4. Quando você for começar a investir, imagina só que você está construindo uma casa, aí você quer começar a construir a casa pelo telhado. Vai dar tudo errado, é fato. Você precisa começar a construir a casa pela base ali, né? Pelos primeiros passos, né? A fundação, coluna, estrutura, para depois fazer a parte do telhado. Então, muito importante. Primeira coisa que você precisa construir, tá? Quando você for investir, é a sua reserva de emergência. Poxa, Alex, qual que é o valor ideal para a reserva de emergência, para o meu perfil? Qual que é o valor ideal para a reserva de emergência para o perfil do fulano? Lógico, cada pessoa aí tem as seus parâmetros, suas condições, sua situação, mas na média, tá? O valor ideal que a gente, como profissional, recomenda, que você tenha ali investido em um investimento que renda acima da inflação, seja 6 vezes os seus ganhos, tá? Ou aí 6 vezes o seu custo fixo, tá? Dependendo do profissional, mais vezes, dependendo da estabilidade profissional, menos vezes. Então é muito importante que você tenha esse parâmetro mínimo, tá certo? Porque você investiu num lugar que você pode pegar o dinheiro a hora que você quiser, que é uma reserva de emergência, ou um colchão, como muita gente fala, né? Aconteceu qualquer imprevisto, uma justa causa, ou sua empresa não está conseguindo te pagar porque está com um problema de crise, ou seu negócio não está dando certo porque estamos parados, não está vendendo. Você precisa conseguir pagar suas contas, manter o seu padrão de vida com urgência, e você precisa pegar esse dinheiro. Imagina só, pô, Alex, mas acima da inflação está rendendo um pouco hoje, o mercado mudou, a Selic está baixa, o mercado de capitais está rendendo muito mais, um fundo está rendendo muito mais.
Não é melhor colocar um dinheiro lá no fundo? Imagina só, você coloca seu dinheiro que ele fique travado por 45 dias. E você precisa hoje, apareceu uma demanda hoje, o seu cartão de crédito estourou. E aí com sua renda mensal normal, você não consegue pagar o cartão de crédito inteiro. E também você não consegue sacar esse dinheiro porque você não tem nada na reserva de emergência. Ele ficou lá para o médio ou para o longo prazo. Como é que você vai fazer? Você vai cair lá no rotativo do cartão de crédito? Você vai pagar juros abusivos e muito caro do banco? Ou você vai pegar empréstimo e pagar juros caros também? Ou você tem aí o papai trocínio que vai poder te ajudar? Então é muito importante para você ter essa autonomia, né, essa independência, para um dia chegar à independência financeira, você é o responsável pelo seu planejamento financeiro, você é responsável pelo seu futuro. Tá? Agora, se você não sabe fazer sozinho, ou quer fazer de uma forma profissional, está cansado de ter resultados amadores, procure um planejador futuro. Aquela empresa que tem vários profissionais diariamente trabalhando, atendendo clientes, semanalmente tendo vários treinamentos de capacitação para serem profissionais aptos e capacitados para poder atender qualquer tipo de cliente, qualquer demanda, tá certo? Então, lembre-se, reserva de emergência é extremamente importante para qualquer planejamento. Então, saia do básico, saia da poupança. Se a gente pegar os 80 bilhões de reais que estão na poupança, nessas 230 milhões de contas poupanças abertas, e colocar no investimento que seja tão seguro quanto, que rende muito mais e rende acima da inflação, a gente ia tirar aí milhões de reais dos grandes bancos que já são ricos, a gente ia fazer com que as pessoas, os brasileiros, ganhassem milhões de reais a mais para poder se aposentar melhor, para poder chegar mais rápido nos seus objetivos, para poder fazer o dinheiro trabalhar para ele, né? Olha só que interessante, tá? Então, lembre-se, toda quinta-feira às 20 horas, vou dividir o conhecimento com vocês. Chama um amiguinho, pega o aviãozinho aqui, galera, ó, convida os amigos, os parentes, os colegas, faz com que essa informação chegue na população brasileira, faz com que todo mundo saiba fazer o dinheiro trabalhar, né? Ou procurar um profissional, ou ter informação básica para isso. Porque, infelizmente, a gente não teve educação financeira, eu me incluo nisso, que eu vim de uma educação muito básica, né? E não ensina em lugar nenhum, né? E com isso só os bancos faturam. Recapitulando o que a gente vem falando aqui então na nossa live, dica número 1, determinar um valor correto para guardar, para poupar, para investir. 10%, 15%, 20%, 50%, determine essa meta. Segundo, pague primeiro você, paga primeiro o seu futuro, pague primeiro os seus projetos, depois todas as outras contas. Terceiro, invista em algum lugar que renda acima da inflação, que você tenha ganho real, tá? Quarta dica de hoje, você precisa fazer a sua reserva de emergência, o seu colchão, né? Pelo menos 6 vezes os seus ganhos, ok? Quinta dica de hoje da nossa live, na hora de investir, né? Na hora de fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Fala, poxa Alex, já tenho a minha reserva de emergência, já tenho aqui minha segurança, escutei sua dica lá na live ou na consultoria com você, agora eu quero ir para o mercado e investir em outras coisas, quero colocar num investimento um pouco mais de risco, eu quero colocar um investimento que eu possa esperar 1 ou 2 anos para isso, eu quero colocar num investimento que renda muito mais, mas assumindo um pouco mais de risco. Uma dica aí bem antiga, né? Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Nossa, Alex, eu vi um investimento aqui do meu banco, ou do banco X assado, ou da corretora X assado, que está rendendo muito bem. Vou colocar tudo lá. Tá errado. Tá? Porque imagina se esse fundo, esse investimento que você escolheu, ele não rende, ou tem prejuízo, ou dá errado. Você vai perder todo o seu dinheiro, vai perder uma boa parte do seu dinheiro. Então é muito importante. Na hora que você for diversificar, vou colocar um para 30 dias, um para 6 meses, um para 2 anos, um com muito risco, um com pouco risco. Então, na hora que você for diversificar, é muito importante saber quanto que você vai diversificar para cada tipo de investimento, quanto que você vai alocar em cada tipo de investimento, tá? Para você diluir o seu risco, ou seja, você diminui o risco fazendo isso, a diversificação, e aumenta a rentabilidade média da sua carteira de investimentos. Poxa, Alex, quanto que eu tenho que colocar aqui, ó, no de risco,
no sem risco, no conservador, no que fica travado por 2 anos, no pré-fixado, no pós-fixado, naquela sopa de letrinhas. Quanto que eu tenho que colocar, Alex? Como que eu faço para escolher? Eu, como planejador futuro, né, profissional que tem aí quase 10 anos de mercado, faço isso para muita gente, fiz para muita gente. Muitos clientes agradecem até hoje por ter conseguido aí fazer sua reserva de emergência, fazer o dinheiro trabalhar para eles, não só eles, né? Ter aí uma outra renda, não só da vida laboral. Dou a seguinte dica: imagina só que você está com um problema de saúde, aí você vai no médico. Aí você vai no médico que você não sabe se é o médico certo para você. Aí você fala assim, você vai ter que fazer um monte de exames, vai ter que fazer uma bateria de exames gigantesco. Aí no final de tudo, você gastou um monte de tempo, fez um monte de coisa errada e aí não sabe ainda o que você tem corretamente. Então o planejador futuro ele é como se fosse um clínico geral. O que a gente faz com o cliente? A gente vai identificar principalmente o que? Os objetivos do cliente. Aonde ele quer chegar, qual que é a situação atual, o histórico, o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele tem, o que ele não tem. E aí vai entender qual é a real necessidade para esse cliente, aonde é que ele tem que investir, qual que é o perfil dele, se é conservador, se é moderado, se é regressivo, se é arrojado. Então identificamos isso. A gente vai montar o quê? O direcionamento correto. Você vai ter que ir lá no cirurgião, você vai ter que ir lá no cardiologista, você vai ter que ir lá no neuro, no ortopedista. E aí, esse profissional que é o especialista, ele vai indicar, por exemplo, qual que é a receita correta, qual que é o remédio correto. Então, nessa analogia fica muito simples, fica muito claro de você entender qual que é o nosso trabalho como planejador futuro e o que é que vai acontecer numa reunião, ou como montar ali um investimento, né, depois que você fizer a sua reserva de emergência. Tá? Uma outra dica também, nós planejadores futuros, o que a gente faz? A gente vai montar a receita correta para o cliente chegar no objetivo dele da melhor forma possível. A receita correta seria, por exemplo, imagina que você vai fazer um bolo. Quanto que vai de leite, quanto que vai de farinha, quanto que vai de fermento, quanto tempo que tem que ficar lá no forno, quanto tempo que tem que ficar lá no fermento. Então a gente faz esse direcionamento. Quanto que é para cada setor, quanto que é para cada área. Aí, quando chega a hora de escolher qual que é a farinha correta, qual que é o leite correto, entra o trabalho do profissional, que é um profissional certificado no mercado, que é o agente autônomo de investimento. Ele está aí pela certificação da Ancord, ele é um profissional oficializado a fazer recomendações, sugerir carteira para os clientes. Então, é um trabalho em conjunto com o planejador futuro. Então, eu falo para o meu cliente, você vai ter que ter 1 kg de farinha, 1 litro de leite, meio quilo de fermento. E aí o agente autônomo, ele faz o quê? Olha, é essa farinha correta para essa quantidade para o seu projeto. É esse fermento correto para o seu projeto. É esse leite correto para o seu projeto. Então ficou bem claro, né? Dessa forma. Então o planejador de futuro ele vai te ajudar a identificar o seu perfil, identificar os seus recursos, o seu potencial, como que vai ser a receita, né? Como que vai ser o segredo para você chegar nos seus objetivos da melhor forma possível, ok? Recapitulando novamente, né? As 5 dicas que eu passei até agora. Dica número 1, determine o valor correto a guardar, 5, 10, 20%. Segundo o livro lá do Homem Mais Rico da Babilônia, é 10%. Segundo o conceito atual, 50, 30, 20, 20%. Dependendo do tamanho dos seus objetivos no futuro, você pode aumentar um pouco mais. Determinou. Dica 2, pague primeiro você. Pague primeiro o seu futuro, seus objetivos. Dica número 3, invista em lugares, coloque investimentos que rendam acima da inflação, ok? Dica número 4, faça a sua reserva de emergência, pelo menos 6 vezes aí a sua renda. Dica número 5, nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Procure ajuda profissional para você montar a receita correta, principalmente numa empresa que tenha parceria aí com um profissional especializado que vai te mostrar qual que é o produto correto para investir. Dica número 6, e a última dica de hoje, faça o seu pé de meia, né? Como o pessoal antigo fala. Eu lembro quando eu trabalhei na indústria há 10 anos, a galera sempre falava, cara, você precisa fazer o seu pé de meia, você precisa garantir o seu futuro. O pé de meia é um investimento para o longo prazo.
Como que eu escolho um investimento por longo prazo? Qual que é o valor correto para investir por longo prazo? Uma coisa muito importante, tá? Para investir por longo prazo, tem um valor que a gente determina, que é no máximo 12% da sua renda para investir para o longo prazo. Ok? No máximo 12% para o longo prazo. Vai depender da idade, vai depender da sua renda, vai depender dos projetos. Mas no máximo 12% para o longo prazo. Aí o que eu preciso identificar em um investimento por longo prazo? Lembrando, tem que render acima da inflação. Ele precisa ser um bom rendimento, precisa ter uma boa segurança, uma boa constância. Ele precisa ser um investimento que tenha aí um incentivo fiscal, que você possa pagar menos imposto do que a maioria dos investimentos. Porque querendo ou não, o governo ele não ganha só do nosso salário, né? Ele também ganha dos nossos investimentos, dos nossos ganhos, então ele cobra imposto. Então procure um investimento de longo prazo que tenha um incentivo que vai te dar uma grande diferença. Então normalmente a gente costuma encontrar aí investimentos por longo prazo que tenha 5% de diferença, tá, de imposto. Imagina que você consegue acumular por longo prazo 300 mil, 500 mil, 1 milhão ou mais. 5% de diferença de imposto é uma grande economia, principalmente se eles tiverem o mesmo rendimento, principalmente se tiver mais segurança, mais estabilidade, mais constância. Então na hora de escolher o investimento por longo prazo, novamente, determine aí o que você quer ter lá no futuro, procure um planejador futuro, que é o profissional que vai te ajudar a determinar a quantidade correta. Ele pode te ajudar a ter os incentivos fiscais para você pagar menos imposto, né, no seu investimento e também menos imposto da sua renda atual. Ele tem uma estratégia bem legal de você ganhar uma viagem, por exemplo, por ano. Uma viagem por ano, só economizando de imposto do governo. Então procure um planejador futuro. Tá? Se você tem interesse em saber a melhor forma de chegar no seu objetivo, de ter uma ajuda profissional, sair do amadorismo, né? Sair daquele negócio de ficar vendo videozinho e investir na sorte, sem saber se é o certo ou se é o errado. Se você quer saber a receita correta, né, para o seu planejamento financeiro, para o seu estilo de vida, né? Se você quer saber qual que é o certo, você tem que investir para o curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo, como fazer sobrar mais dinheiro, onde que é o investimento que rende acima da inflação, procure um planejador futuro. Ele é o profissional que vai te ajudar e vai te orientar a fazer da forma correta, a tomar a decisão correta. O que a gente faz? A gente procura entre todas as empresas, né, todas as possibilidades de mercado, qual que é a melhor, que encaixa em cada perfil, qual que encaixa para cada tipo de risco, depende se a pessoa é medrosa ou não, se é conservadora ou não, se ela tem um perfil arriscado ou não. E aí com certeza o planejador futuro ele vai te ajudar. E ele consegue, né, hoje em dia, com o novo normal, a gente consegue atender clientes sem fronteiras, né? Tenho clientes em Salvador, tenho clientes no Sul, então em todos os cantos do país e também em alguns lugares fora do país. Tem um cliente meu, que é um amigão, ele está lá em Londres, está perto de Londres na verdade, então a gente faz aí um trabalho bem bacana. O legal é que ele tem uma moeda aí muito forte, tem um potencial muito grande aí na organização, no planejamento. É muito importante, pessoal. Se vocês querem realmente viver de renda um dia, essas são as dicas para começar a investir. Essas são as dicas para ter uma orientação básica, uma noção básica de como chegar nos seus objetivos, de como fazer o dinheiro trabalhar para você. E eu te garanto, tá? Quando você começa a fazer, quando você começa a criar o hábito, que é uma coisa muito importante, tanto para o controle das finanças, tanto para você criar o gosto de começar a investir, de ver a sua poupancinha, a sua carteira de investimentos, ou o seu dinheiro enchendo, engordando, tá? Para você pegar gosto e querer guardar mais, querer ter esse incentivo. Uma coisa que eu falo muito para os executivos dos treinamentos aqui, se você nunca foi um profissional de alta performance, se você nunca correu 10 km, se você nunca fez uma dieta, não adianta você fazer de uma forma radical. Porque se você fizer de uma forma radical, você vai se cansar e vai parar muito rápido. Você precisa criar o hábito, que é a coisa mais importante. Quer virar um corredor? Quer correr? Quer perder peso? Comece fazendo um pouquinho. Corra uma vez por semana. Vai aos poucos. É a mesma coisa, o hábito de poupar e de investir. Quer ter o dinheiro trabalhando para você? Quer ver o seu dinheiro fazendo o seu salário? Comece com um pouquinho. Determine que seja 1%.
2%, 5%. Comece a guardar todo mês, pague primeiro a você. Pagando você, faça um investimento que renda acima da inflação, faça sua reserva de emergência, procure um profissional ali para fazer tudo isso, para te ajudar a sair da inércia, né? Para fazer da forma correta. Faça uma carteira de investimentos, diversifique, não coloque todos os ovos numa cesta só. E comece a fazer o seu pé de meia. Porque o futuro, ele vai chegar para todo mundo. Todo amanhã é um novo futuro. E o seu futuro, ele começa hoje. Porque são as decisões que você toma hoje que vão garantir o seu futuro. E lembre-se, galera, se você não controla sua vida financeira, a sua vida financeira vai te controlar. Novamente, pega o aviãozinho, compartilha a live com os amigos, com os colegas, traz a galera para seguir a página da Futuro. A gente está começando agora nessa nova identidade, mas estou no mercado há quase 10 anos, já atendi milhares de clientes, com a minha gestão aí já dei a oportunidade para mais de 500 consultores terem uma carreira legal e vou continuar fazendo esse trabalho, vou continuar agora crescendo a empresa, então estou procurando profissionais que queiram fazer esse tipo de trabalho. Lógico, aqui a nossa equipe comercial diariamente está atendendo vários clientes, fazendo ótimos planejamentos, estão aprendendo constantemente, estão evoluindo constantemente. Então, se você quer ter um futuro melhor, entre em contato, manda aí no chat aqui no Instagram, ou entra lá no WhatsApp que está lá na nossa bios, o link está na bios do nosso Instagram. Procure um planejador futuro, faça da forma correta, né? É igual na medicina. Imagina só, você está com um problema, você não sabe o que você tem, você não sabe fazer certo, você vai procurar lá fazer a automedicação, existe uma grande probabilidade de dar errado. Então, se você quer garantir o seu futuro, quer chegar nos seus objetivos da forma correta e da melhor forma, procure um profissional para fazer de uma forma profissional. Tá certo? Um abraço, galera. Boa noite a todos. Nos vemos novamente semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. Daqui a pouco, no caso não, amanhã vai sair o quiz aí para ver se você realmente aprendeu ou o que você aprendeu. E lembre-se, essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram. Compartilhe com os amigos, pega aviãozinho, manda para todo mundo que perdeu, que não pôde agora. E faça com que a galera não acabe não só perdendo tempo à toa com as redes sociais, mas que possa usar as redes sociais para evoluir, para ter uma mentalidade evolutiva, para ser um profissional aí que com certeza, uma pessoa que com certeza vai ter uma vida financeira melhor, que vai saber como cuidar das finanças. Maravilha? Então, boa noite a todos, boa noite aos amigos, colegas, clientes. Tenho certeza que se você dividir esse conhecimento com 5, 10 pessoas e eles fizerem a mesma coisa, daqui a pouco a gente consegue impactar no Brasil inteiro, para que as pessoas tenham lucro e não só os grandes bancos, para que as pessoas tenham consciência financeira, para que as pessoas saibam a melhor forma de chegar nos seus sonhos, objetivos e que vivam um futuro muito melhor. Boa noite. Tchau, tchau.